Dois mergulhadores decidem explorar uma das cavernas mais perigosas do mundo. Um mergulhador é encontrado após 10 anos e o outro quase 21 anos depois, após 3 tentativas falhas e um achado por acaso. Esta é a história de Kent Morpen, Mark Brasher e a tentativa de recuperar seus corpos do Poço de Jacob, no condado de Hays, Texas. O Poço de Jacó é uma nascente de água doce registrada por volta de 1850. Com 12 pés de diâmetro, o poço atinge 140 pés de profundidade e se estende por 4.300 pés até seu ponto mais distante registrado. A água cristalina do Poço de Jacó vem do aquífero Trinity. A nascente está abaixo do nível do lençol freático local. Isso significa que a água é empurrada para fora da nascente pelo peso do lençol freático ao redor. Em 1924, a vazão da nascente foi medida em 22 pés cúbicos por segundo. Pela primeira vez, no ano 2000, o poço parou de jorrar. Desde então, ele parou de jorrar. 4 vezes, a última em julho de 2022. Isso ocorre quando os níveis de água subterrânea caem e não há pressão para criar o fluxo ascendente na nascente. A vazão mais baixa facilita a entrada dos mergulhadores no sistema de cavernas, porque eles não precisam lutar contra a correnteza. Não é um sistema de cavernas seguro. Embora o mergulho em cavernas tenha seus perigos inerentes, as 3 coisas que tornam o Poço de Jacó mais perigoso são o fluxo de água contra o qual o mergulhador precisa lutar na entrada, as aberturas estreitas entre as câmaras, que muitas vezes são inclinadas para baixo, e o cascalho instável que pode preencher essas passagens já estreitas. Uma dessas restrições é chamada de canal de parto, a cerca de 21 metros de profundidade. Após descerem uma encosta de cascalho, os mergulhadores devem atravessar uma abertura que pode ter só 38 centímetros conforme a quantidade de cascalho acumulada. A encosta se abre em uma câmara mais ampla. Muitas vezes, os mergulhadores precisam cavar seu caminho pelo cascalho e depois empurrar seu equipamento pelo canal à frente deles e para dentro da câmara. Após atravessar o canal estreito, os mergulhadores seguem para a próxima câmara. Ao longo dos anos, foram registradas até 9 fatalidades de mergulho no Poço de Jacobs. Provavelmente há mortes não registradas. Atualmente, é preciso permissão para mergulhar nas cavernas. Em 9 de setembro de 1979, 2 mergulhadores foram ao Poço de Jacobs para explorar o sistema de cavernas. Eles estão em um grupo de cerca de 20 pessoas, mas esses 2 querem entrar na caverna antes que o grupo grande possa perturbar o sedimento dentro da caverna. Às 23h30, enquanto a maioria monta acampamento, eles entram na água. Kent Morpen e Mark Brasher são mergulhadores experientes. Ambos com pouco mais de 20 anos, Kent é instrutor assistente. Ele mergulha desde os 12 anos. Eles não querem apenas ser os primeiros a mergulhar na caverna, eles querem ir até a última câmara registrada, que tem um histórico mortal. Mark e Kent descem pela câmara inicial, onde a nascente emerge à superfície. São 9 metros de queda até uma plataforma de rocha, onde seguem de lado até a próxima câmara. A câmara 2 é longa e inclinada. No fundo da câmara 2 há uma passagem estreita para a câmara 3 chamada canal de parto, a cerca de 23 metros de profundidade. Após atravessar o canal de parto para a câmara 3, Kent e Mark encontram alguns outros mergulhadores explorando o que todos consideram a última câmara segura do sistema de cavernas. Mark e Kent estão de olho em um objetivo que já tirou a vida de outros 4 mergulhadores, a câmara 4. Eles descem pelo chão de cascalho até a entrada da câmara 4 a cerca de 27 metros de profundidade. Essa profundidade já causa narcose por nitrogênio em mergulhadores. A narcose por nitrogênio é o efeito neurológico da respiração de nitrogênio sob pressão. Ela é causada pelas moléculas de nitrogênio no seu gás respiratório, que ficam comprimidas sob pressão e acabam restringindo o fluxo de neurônios nas sinapses do cérebro. Os mergulhadores sentem isso como se estivessem bebendo martinis. Quanto mais fundo você vai, mais martini sente. Kent tira seu equipamento de mergulho, se vira e entra de costas no túnel que leva à câmara 4. Mark copia e segue. Joe Moy está na câmara 3 e
e vê Mark entrando de costas no túnel com apenas uma lanterna e sem carretel de caverna. Ele nada até lá e pisca sua lanterna para Mark, tentando chamar sua atenção e questionar o julgamento dessa atitude. Em uma visão de túnel, Mark nem levanta a cabeça. Ele simplesmente recua para dentro do túnel e nem Kent nem Mark são vistos novamente. Joe Moy fica chocado com o que acabou de ver. Ele espera o máximo que seu suprimento de ar permite, então deixa uma de suas lanternas na entrada da quarta câmara, esperando que os dois mergulhadores vejam a luz. E então ele se vira e sai da caverna para avisar outros mergulhadores. Enquanto sobe, Joe luta com o que viu e sabe que vai à superfície organizar uma busca. No fundo, ele espera um resgate, mas sabe que é só uma recuperação de corpos. Joe chega à superfície e avisa os outros mergulhadores sobre o que aconteceu. Um chamado é feito para as autoridades locais. Paul Batalha é policial e mergulhador de cavernas. Na delegacia, ele recebe a ligação para organizar um resgate. Uma hora após a primeira ligação, Paul Batalha chega à casa de Don Dibble. Dibble é ex-mergulhador da Marinha, especialista e instrutor de mergulho em cavernas, dono da loja local e, com Batalha, integra a unidade voluntária de recuperação de corpos do condado de Hayes. Dibble e Batalha debatem como o resgate será feito. Eles chamam de resgate, mas sabem que é só a recuperação do corpo. O plano para recuperar um corpo difere pouco de um resgate, então eles o colocam em prática. Eles acionam outros membros da equipe, vão à loja de mergulho do Dibble buscar os equipamentos e seguem para o posto do Jacob a 15 minutos dali. Quando eles chegam, ainda está escuro. O grupo de Pasadena já está na água procurando pelos dois mergulhadores desaparecidos. Eles avisam Dibble que não acharam Kent e Mark e já buscaram em todo o sistema de cavernas. Eles têm certeza de que os dois mergulhadores estão na câmara 4 porque um deles acredita ter visto equipamentos enterrados sob um deslizamento de cascalho na passagem para a câmara. Esse mergulhador, cujo nome não aparece em nenhum dos relatos que consegui encontrar, teria feito 2 mergulhos de 90 minutos seguidos, avistado os corpos e depois ido para casa descansar, onde desenvolveu doença descompressiva e precisou ser tratado em uma câmara de recompressão. Isso mostra um dos maiores problemas em resgates. Quando mergulhadores se metem em apuros, geralmente é porque eles mesmos estão ultrapassando os limites de segurança em um ambiente extremo. Os socorristas então são colocados em uma posição onde eles mesmos precisam ultrapassar ainda mais os limites. E para piorar, eles sentem a pressão do tempo passando, o que geralmente resulta em decisões ruins. Tabelas de planejamento de mergulho calculam quanto tempo o mergulhador pode ficar em determinada profundidade e o intervalo necessário entre os mergulhos. Você pode ficar a 140 pés por só 8 minutos antes que o mergulho vire de descompressão, exigindo paradas de segurança na subida. Depois, você precisa ficar fora da água por pelo menos 1h30 antes de poder descer para outro mergulho de 8 minutos. Então, esse mergulhador fez 2 mergulhos de descompressão sem intervalo entre eles para tentar salvar vidas, e nesse processo acabou tendo doença descompressiva. Ainda escuro, Don decide esperar o amanhecer. A experiência dele, recuperando pessoas, é que normalmente elas estão preparadas para esperar até o nascer do sol. Ele se refere a corpos como pessoas X, como uma forma de se dissociar da realidade de lidar com pessoas que já não estão vivas. Um mecanismo de enfrentamento que ele desenvolveu ao longo dos anos na recuperação de corpos. Mas está tão escuro dentro da caverna quanto à noite. Então ele envia 2 mergulhadores para a água para avaliar a situação. Eles voltam à superfície e avisam Don que a recuperação não será fácil. Eles não conseguem ver os corpos, mas presumem que estão enterrados sob cascalho no corredor inclinado que leva à câmara 4. Eles ficam bastante inquietos com a ideia de tentar puxar os corpos para fora, ao perceberem que mais cascalho pode facilmente deslizar pela encosta e enterrar qualquer pessoa que tente cavar no corredor estreito. Às 10 da manhã, Don envia mais 2 mergulhadores. Eles começam a remover algumas pedras e cascalho na entrada da câmara 4. Eles esperam cavar um canal para acessar a próxima câmara, mas toda a pedra removida logo é substituída por cascalho. Don decide entrar ele mesmo para avaliar a situação. Ele e um guarda florestal levam alguns cilindros extras de estágio
que deixam a 7 metros e a 23 metros para a viagem de volta. Dom chega à entrada da câmara a 43 metros de profundidade. O túnel se estreita entre o teto e o cascalho. Ele decide se espremer um pouco para tentar enxergar o fundo do túnel. Ele fica com os ombros presos quando o cascalho desliza por trás, prendendo-o de forma muito parecida com os 2 mergulhadores cujos corpos ele está procurando. Dom respira mais rápido e seu coração dispara. Ele sabe instantaneamente que está em apuros, mas de uma forma calma que só vem com a experiência, ele tenta se libertar. Primeiro, ele tenta mover as mãos, mas estão presas. Não consegue nem puxar a linha do molinete. Ele se contorce, mas cascalho desliza ao redor. Mesmo que sua cabeça diga para ficar calmo, ele está começando a entrar em pânico. Ele começa a se contorcer e girar para se soltar. Ele engole o ar, engole em seco, e para seu alívio, o cascalho o solta. O cascalho desliza por baixo dele e ele consegue voltar pelo corredor. Mas ele engoliu e engasgou tanto o ar que seus tanques estão vazios. Um tanto atordoado, seu parceiro coloca o regulador reserva em Dom e o leva de volta pelas câmaras. Do outro lado do canal de parto há um cilindro reserva. Dom precisa chegar rápido, mas o ar que engoliu está se expandindo no estômago. O ar é comprimido sob a pressão da água. À medida que uma bolha de ar sobe, ela se expande. Então a pequena quantidade de ar que Dom engoliu agora está se expandindo. Dos 140 pés à superfície, o ar se expandirá até 5 vezes o volume inicial. O estômago de Dom está tão inchado que parece grávido. Ele é levado a uma câmara de recompressão. O tratamento não alivia sua dor. Dom é levado a outro hospital, onde um exame revela que seu estômago está rompido e cheio de ar. O médico compara a operação a cortar uma bola de basquete que esvazia na hora. A conta do hospital deixou Dom devendo $8.000, pois seu seguro havia expirado. Nas semanas seguintes, a comunidade de mergulho se uniu para arrecadar fundos e apoiar Dom. No poço de Jacobs, o resgate avançou com um novo líder da comunidade de mergulho. Dom Broad tem uma história com o poço de Jacobs. Após ver mergulhadores em apuros, Dom Broad negociou com o dono do terreno para administrar o local. Dom Broad passou a cobrar entrada para custear o controle do acesso ao poço. Por meio desse processo, ele podia garantir que os mergulhadores tivessem o treinamento e a experiência adequados para mergulhar em um ambiente tão desafiador. Outros centros de mergulho e instrutores não gostaram de pagar taxa para acessar um local que antes era gratuito. As reclamações chegaram ao proprietário do terreno, que então deixou o contrato expirar, e Broad não pôde mais regular os padrões de segurança no poço. Agora Broad está de volta para ajudar a recuperar os corpos de 2 mergulhadores, e Broad sabe que isso teria sido evitado se ele ainda estivesse no controle. Ele deixa sua frustração de lado para poder ajudar a recuperar os corpos desses 2 jovens. Broad inspeciona o local que conhece bem. Ele planeja remover o cascalho enchendo sacos de rede e flutuando-os com bolsas de elevação. Eles vão começar no topo da inclinação e trabalhar até embaixo, garantindo que não haja cascalho mais acima na encosta para deslizar e substituir o cascalho que eles retirarem do corredor. Ele informa as famílias e as autoridades que isso vai levar muitas semanas, talvez meses de trabalho para escavar o local. Os pais de Kent e Mark foram avisados e chegam ao local. O pai de Kent fica emocionado com o apoio da comunidade de mergulhadores que está se unindo para tentar encontrar os corpos de seu filho. Um banco local cria um fundo e a comunidade doa para apoiar a logística da recuperação de Kent e Mark. Famílias e autoridades agora enfrentam a difícil escolha de quem tem o melhor plano para recuperar seus entes queridos. 2 mergulhadores estão mortos e desaparecidos. Um mergulhador recreativo já teve doença descompressiva. Outro mergulhador profissional de busca e resgate teve o estômago rompido. E ainda outro especialista em cavernas tem um plano ambicioso de escavar o local manualmente ao longo de vários meses. Arrasados pela dor e talvez desesperados para recuperar os corpos de seus entes queridos o mais rápido possível, junto com as autoridades que querem uma solução rápida, eles procuram uma opção alternativa.
Eles encontram isso em uma empresa de mergulho comercial, a Companhia de Mergulho Schaefer de Freeport. O dono da empresa, Louis Schaefer, diz aos repórteres: "Sim, nós vamos tirá-los de lá." Ele possui câmara de recompressão, compressores e equipamentos para bombear cascalho. O custo da operação começa com $5.000 para trazer o equipamento e segue em $2.500 por dia. Louis espera que leve 2 ou 3 dias. Ele e sua equipe se preparam e começam a bombear terra e cascalho do corredor. Os mergulhadores comerciais usam um sistema de fornecimento de ar da superfície, o que significa que eles têm um umbilical que fornece ar de compressores na superfície e comunicação bidirecional. Grandes pedras são colocadas em sacos de estopa e retiradas com cordas guiadas por mergulhadores voluntários, enquanto o cascalho é retirado usando um tubo longo que suga o cascalho como um grande aspirador de pó. Por vários dias, a rotina de bombear areia e cascalho continua. Em várias ocasiões, os mergulhadores comerciais descem pela manhã e encontram mais cascalho acumulado no corredor que eles haviam limpado nos dias anteriores. Após quase uma semana de operação, o mergulhador fica preso em um deslizamento de cascalho, mas é rapidamente desenterrado pelos colegas, que ficam abalados. Após mais alguns dias de escavação, conseguem colocar uma câmera um pouco mais dentro do corredor. Um grupo de pessoas inspeciona a gravação e acha que consegue distinguir um tanque de metal, mas não está claro o suficiente para ter certeza. No dia seguinte, eles continuam cavando até que um dos mergulhadores consegue se espremer quase até o final do corredor. Ele diz que vê parte da câmara, mas não consegue enxergá-la por completo. Há 2 grandes rochas e várias toneladas de cascalho que precisarão ser removidas. Depois, Bill Wright, braço direito de Louis Schaefer e responsável pelo local de mergulho, faz coletiva para informar que ficaram sem dinheiro. Eles não mergulham de graça, alguém precisa pagar as contas. Bill e seus homens se isolam em um hotel por dias, até o senador estadual de Pasadena confirmar que cobrirá as contas da empresa. E então, Louis Schaefer decide doar o tempo da empresa dali em diante. Os mergulhadores voltam ao local depois de vários dias de manobras políticas apenas para descobrir que toda a passagem está novamente tomada por cascalho. Uma segunda empresa de mergulho é consultada e todos chegam à mesma conclusão. Simplesmente não há como remover todo o cascalho de dentro do Poço de Jacó de forma segura e econômica, que permita que eles entrem na Câmara 4 para procurar os corpos de Kent e Mark. O pai de Kent agradece a todos que arriscaram a vida para recuperar o corpo do filho, mas teme que mais pessoas se machuquem ou morram tentando avançar ainda mais na Câmara 4. 12 dias após o desaparecimento dos 2 mergulhadores, as buscas são encerradas. Don Dibble se recupera do rompimento do estômago e volta a mergulhar no poço de Jacobs com amigos. Eles começaram a cimentar uma grade no local para impedir que qualquer mergulhador fosse além do canal de nascimento. Meses depois, Don Dibble volta e descobre que sua grade foi removida e um bilhete deixado dizia: "Você não pode nos impedir de entrar." 21 anos após Kent Morpen entrar no Poço de Jacob, seus restos foram recuperados por geólogos que mapeavam as cavernas. Os pais souberam quando um repórter ligou pedindo comentário